Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então, lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações dos atendimentos que eu faço, dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele que diz assim: André, como lidar com a criancice da sua esposa? Ficou bicuda porque saí com meus filhos para comer um açaí e esqueci de trazer um para ela. Então, aqui eu tenho a tendência de analisar isso como criancice também. Eu, pessoalmente, se fosse eu no seu lugar, eu teria a grande chance de analisar também como criancice. Mas, agora como um profissional que atende N casos, N pessoas e que, sim, até pela minha formação, na minha especialização em filosofia clínica, eu entendo o comportamento humano, entendo que a EP, a estrutura do pensamento de cada pessoa, ela é constituída por N situações que podem fazer com que um determinado aspecto tenha muita significância, relevância para uma pessoa e seja absolutamente irrelevante e sem significância alguma na vida de uma outra pessoa. Então, por exemplo, o fato de você ter saído para tomar açaí com seus filhos. Saiu, tomou um açaí, voltou para casa. Nem pensei em trazer um açaí para ela. Eu, André, entenderia isso como algo normal, tranquilo, não é? A não ser que ela tivesse dito: amor, traz um açaí para mim então, já que vocês vão lá. Bom, aí seria diferente. Agora, tô indo com os meus filhos tomar um açaí, volto e não trouxe um para ela. A não ser que isso fosse um hábito entre vocês. E o fato de não trazer representasse que algo está errado na relação. Então aí você tá vendo como... Por isso que a gente tem que sempre particularizar cada caso. Por isso que aqui o máximo que eu posso fazer é levantar hipóteses, afinal todos que estão assistindo também são particulares. E por vezes, então, você vai tentar encaixar as coisas que eu estou falando do âmbito teórico com exemplos práticos na sua situação particular, você que está assistindo. Então, por exemplo, você que está assistindo, você também ficaria ofendido numa situação dessa, onde não foi combinado nada, a pessoa saiu para tomar um açaí com os filhos, voltou e não trouxe açaí. Você se sentiria ofendido, ofendida numa situação dessa? Eu, André, particularmente, então, já que eu estou pedindo a opinião de vocês, vou dar a minha. Eu, particularmente, não me sentiria ofendido. E eu provavelmente seria como o querido que mandou a pergunta, eu seria como ele. Eu sairia para tomar açaí e voltaria sem nada. Então, assim como eu acho normal e eu não ficaria ofendido. E por que eu não ficaria ofendido? Porque seria exatamente o que eu faria. Então você vê como a gente tende a julgar a partir do que está em nós. Se você é o tipo de pessoa que sairia e traria o açaí, é porque você julgaria o outro a partir de você mesmo, assim como eu. Então, ou seja, o que é julgar o outro a partir de si mesmo? Ora, se eu tivesse ido, eu traria. Então é óbvio que eu vou ficar esperando que ele traga. Eu julgo o outro a partir de mim, ou seja, eu espero dele o que eu faço, ou o que eu faria nessa situação. É por isso que eu me magoo. É por isso que eu fico bicudo. Eu fico bicudo porque se fosse eu teria feito. Então, eu esperei que a pessoa chegasse. E quando não chegou, eu me frustrei. Eu me magoei. E aí, então, eu derrubo o bico. Derrubar o bico pode ser entendido como a criancice. Então, não o fato de ter se decepcionado pela pessoa não ter trazido, mas o fato de derrubar o bico pode ser interpretado como uma criancice? Pode, mas eu acredito que esses aspectos da criança, eles estão muito presentes em nós. A gente vai manifestar essas atitudes de criança em várias ações. Tem gente que não derruba o bico, mas tem gente que é como a criança,
que está discutindo com a outra e vira e vai embora e não quer escutar o que a outra tem a dizer. Então, tem vários comportamentos em que a gente acaba reproduzindo comportamentos infantis. Só que, meu querido, por isso que, ao invés de se irritar, tente entender o porquê que ela ficou magoada. Se fosse ela, você conhecendo ela, por isso que a gente tem que aprender a fazer o exercício inverso. Você é marido dela, então você a conhece. Se fosse ela que tivesse ido com seus filhos tomar um açaí, ela teria trazido para você? Ah, André, não teria. Ela fez isso milhões de vezes. Bom, então aí é a hora em que eu tenho que usar o exemplo para situá-la. Mas, meu amor, você foi tantas vezes, nunca me trouxe, eu derrubei bico porque você não me trouxe. É aí que a gente tem que fazer com que a pessoa entenda que ela está cobrando de mim uma coisa que ela nunca fez. Então, aí se torna um peso e duas medidas. Por isso que a gente tem que ter, além da prudência, né, da gente se conhecer, além da sabedoria, não é nem prudência, a sabedoria de nos conhecermos, temos que ter então a prudência, agora sim, de saber respirar, saber pensar, colocar as questões para que a gente possa saber dialogar adequadamente. Por que adequadamente? Porque geralmente a pessoa derruba o bico, a gente derruba o bico do outro lado, a pessoa fala alto, eu falo mais alto ainda, então nunca tem acordo. Pelo contrário, tem cada vez mais briga. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.